Boa tarde a todos. Eu estarei hoje apresentando para vocês o meu trabalho desse congresso, Construção 2020. O título do meu trabalho, do meu artigo, foi Avaliação de concreto produzido com agregados reciclados de concreto tratados com carbonatação acelerada. Esse trabalho eu fiz em parceria com minha colega Laíses Assunção e com minha orientadora Valdirene Capuzzo. O conteúdo da apresentação está dividido em introdução, objetivos, materiais e métodos, resultados, conclusões, bibliografia e agradecimentos. Uma breve introdução. Nos últimos anos, com o crescimento da cadeia produtiva, a cadeia da construção civil, houve também uma crescente geração de resíduos na construção civil. E esses resíduos, eles precisam de uma destinação final que não seja somente descarte em aterros. Então, surgiu com isso a ideia de se reaproveitar a fração mineral dos resíduos da construção como uma alternativa de agregado para produzir novos concretos. Então, com isso surgiram os agregados reciclados de concreto, que nós vamos chamar de ARC, que eles possuem algumas características que dificultam um pouquinho a utilização na cadeia construtiva. Eles possuem uma argamassa porosa do concreto original aderida sobre o agregado original, a superfície desse agregado, que leva a baixos valores de massa específica e altos valores de absorção de água, além de formar uma dupla zona de transição. E para tentar dar uma volta nisso, surgiram diversos métodos de tratamento que vários pesquisadores vêm desenvolvendo para tentar dar uma reduzida nessas características negativas do agregado e do produto final produzido com o agregado. E um desses métodos de tratamento é utilizando a carbonatação acelerada. Então, o objetivo desse trabalho é avaliar como que o tratamento dos agregados reciclados de concreto, o RC, por meio da carbonatação acelerada, influencia nos valores de massa específica no estado fresco do concreto e na resistência à compressão do concreto produzido com esse ARC, em substituição ao agregado britado graúdo em teor de 20%. Os materiais utilizados para a produção do concreto foi cimento Portland, CP5-ARI, areia natural lavada de rio, agregado graúdo britado de rocha calcária, agregado reciclado de concreto originário de resíduos de construção e demolição do DF e do entorno, água de amassamento e aditivo superplastificante Guanine 51. O tratamento de carbonatação acelerada do RC, ele se deu seguindo os parâmetros de controle da Câmara de Carbonatação, seguindo as recomendações da ISO 1920-12, onde a concentração de dióxido de carbono era de 3 mais ou menos 0,5% por volume, temperatura de 27 mais ou menos 2 graus Celsius, umidade relativa de 65 mais ou menos 5%, e esse agregado ele ficou em processo de carbonatação por 45 dias. Aos 45 dias, nós retiramos algumas amostras da câmara, partimos elas ao meio, como mostra aqui na figura, e aspergimos solução de fenolftaleína para verificar como que andava o processo de carbonatação. E verificamos que, como estava acontecendo, já daria para utilizar o agregado dessa forma. A dosagem do concreto foi feita utilizando o método de dosagem IPT-PUSP de LNT e Zian. Foi feito o concreto convencional com relação à água-cimento fixa em 0,5. A consistência, abatimento, slump de 150 mais ou menos 10 milímetros foi fixa também para todos os traços. O traço piloto normal foi utilizado com relação aglomerante agregado na proporção de 1:5. E o teor ideal de argamassa foi obtido experimentalmente de 53%. O teor de superplastificante ele foi obtido para cada traço experimentalmente, de acordo com a necessidade mesmo de cada traço, para manter a consistência fixa, como nós falamos anteriormente. A substituição volumétrica do agregado original britado pelo ARC, ela foi feita de acordo com a faixa granulométrica do agregado original. Então, a gente viu a porcentagem de material de acordo com cada peneira, o que tinha ficado retido, e foi feita a substituição de acordo também com cada peneira. Foram produzidos 3 traços de concreto. O primeiro, o CRF, que é o traço referência sem qualquer ARC. O CARC, que é o traço referência com ARC sem tratamento. E o CARC Carb, que é o traço com ARC carbonatado. Na dosagem do concreto também foi considerada a absorção de água do ARC para que a água da hidratação da pasta não fosse perdida na alta porosidade do ARC.
Foi feita a pré-molhagem do RC por 20 minutos, porque como mostra nesse gráfico, aos 20 minutos já se atinge mais de 80% da absorção do RC, e após a pré-molhagem se deu prosseguimento à dosagem normalmente, acrescentando o restante dos materiais. Os ensaios realizados no concreto no estado fresco foi a consistência por abatimento de troncos de cone e massa específica, foram moldados corpos de prova cilíndricos de 100 por 200 milímetros, mantidos em câmara úmida, e no estado endurecido foi feito resistência à compressão simples, nas idades de 1, 3, 7 e 28 dias. Os resultados, então. A consistência se manteve dentro dos limites estabelecidos para todos os traços, que era o nosso objetivo primário. Teve uma pequena redução de massa específica do traço CRC para o CRF, como se era esperado, já que o agregado reciclado tem a massa específica menor do que o agregado britado. E o CRC Carb, ele teve um aumento na massa específica em relação aos dois outros traços, tanto referência quanto o CRC. Isso também se deve ao tratamento de carbonatação, que faz com que haja um aumento da massa específica do agregado reciclado e, por fim, aumenta também a massa específica do concreto produzido com ele. A resistência à compressão do CRF e do CARC, eles não tiveram grande variação, como a gente pode acompanhar aqui nesse gráfico, as linhas elas continuam bem próximas até o final. Esses resultados, mesmo com 20% de substituição, eles podem ser atribuídos ao RC utilizado nessa pesquisa ter uma boa qualidade, ele não teria muita argamassa aderida na sua superfície. O próprio processo de moagem do RC funciona como um tratamento, onde há uma retirada de uma parte dessa argamassa. E também como foi mantida a distribuição granulométrica do RC de acordo com o agregado original, você mantém o empacotamento dos grãos também. A resistência à compressão dos CRC Carb, CRF e CARC. Os valores do CRC Carb, como a gente pode ver no gráfico, que é o que está em azul, ela foi superior aos outros traços, como já era esperado, que é o objetivo do tratamento realizado. Para 3 dias, o aumento na resistência foi de 7,6% e 7,9%, respectivamente, para o CRF e CRC. 7 dias de 13,2% e 10,9% para o CRF e CRC, respectivamente, e 28 dias de 12,8% e 14% para o CRF e CRC, respectivamente. Esses resultados eles também são atribuídos ao tratamento ser efetivo de carbonatação do ARC, onde há a formação do CaCO3 nos poros da argamassa aderida ao concreto original, onde há a redução e refinamento da porosidade do ARC, aumento da sua massa específica, e melhora também a qualidade do agregado reciclado. E se você melhora a qualidade do agregado, você melhora a qualidade do produto final. Então, para o traço CRC Carb, houve um aumento na massa específica no estado fresco do concreto, comparado com o traço CRF e CRC, como se era esperado. Os resultados dos traços CRF e CRC são de alta relevância, porque nós temos um concreto produzido com 20% de agregado reciclado, que possui características muito próximas do traço referência, então você tem um aproveitamento ali de material, você tem uma economia de recurso natural para a fabricação de um material que tem um desempenho semelhante. O traço CRC Carb teve um aumento considerável na resistência à compressão em relação ao CRF e ao CRC. Essa melhora era esperada, que era o processo de carbonatação, que era o objetivo desse trabalho, foi alcançada. E, por fim, deve-se colocar que, para avaliar o concreto, são diversos parâmetros que devem ser levados em consideração, não somente massa específica, não somente resistência à compressão, mas também a questão de durabilidade, tem em consciência que o concreto tem que satisfazer as solicitações de uso, de vida útil previstas em projeto, saber que existem N ensaios que têm que ser feitos para verificar se o material vai atender realmente às especificações, às necessidades de projeto que vão ser pedidas ali. Aqui a bibliografia utilizada para a produção do trabalho e os agradecimentos. Obrigada.